Agora sim. Ok. Boa noite a todos. Vamos falar hoje sobre funções de texto. Para quem é novo por aqui, Mauro Miguel aqui, formador de Excel Power BI. Eu ajudo profissionais a se tornarem pro em Excel para economizar horas e horas de trabalho. É isso que eu ajudo os profissionais a fazer, a economizar horas de trabalho e a se destacar no local de trabalho. Ok? Então, deixa ela exibir aqui a minha planilha. Cadê minha planilha? Aqui está. Ok. Então, acho que conseguem ver a minha tela. Sim, Perfeito. Então, é só preparar o bloco de nota, porque hoje veremos aqui essas funções de texto. Então, nós temos que saber aqui primeiro quando usar cada função e como que ela funciona. Então, veremos aqui essas 8 funções de texto muito importantes para o dia a dia de um profissional. Ok. Então, vamos começar aqui. Cadê? Analisando aqui essa planilha. Essa planilha, na verdade, me inspirei num aluno meu. Deixa eu só diminuir aqui um pouco o zoom. Que ele tinha uma base de dados. Pelo que eu percebi é que ele trabalha na Vodacom, mais na parte do agente de M-Pesa, em que temos aqui o código do agente e aqui o nome do, do agente, para o caso. Então, ele precisava de uma função que extraísse apenas aqui o código do agente. Olha só, o código do agente. Então, como ele ainda era novato no curso, eu lhe indiquei a função e depois eu conversei com ele, tudo mais. Ele disse que ele conseguiu fazer esse trabalho aqui em 15 minutos. Então eu lhe perguntei, e se fizesse sem conhecimento do curso, quanto tempo levaria? Ele disse que estimando, porque ele disse que trabalha com cerca de 1.500 a 1.800 linhas. Ele disse que se fosse para fazer um a um, levaria uma noite inteira de trabalho. Mas, com a função que eu vou lhe mostrar agora, ele fez esse trabalho todo em apenas 15 minutos. Ele disse que levou 15 minutos porque ele também estava ainda a se familiarizar com a função. Mas se fosse para fazer, já com experiência, em pouco tempo conseguia fazer aqui esse trabalho. Então, eu vou lhe mostrar agora a função que eu indiquei ao senhor Marcos Alfândega, que é a função left. Left, esquerda. O que a função left faz? Ela analisa aqui uma coluna e extrai ou nos retorna caracteres à esquerda. Por exemplo, aqui, nós temos essa célula aqui em que os primeiros 4 dígitos correspondem a um certo ID e o resto, o nome desse cliente. Então, aqui nós queremos extrair o ID. Então, é só reparar. Deixa lá só aumentar aqui o zoom. É só reparar, aqui nós temos o primeiro caractere, aqui o segundo, aqui o terceiro e aqui o quarto caractere. Então nós aqui queremos esses primeiros 4 caracteres. Então, como é que nós podemos extrair aqueles caracteres? Vamos usar aqui a função left. Então, a função left, definição, extrai caracteres à esquerda. Então, quando eu coloco aqui igual left, ele me pede aqui 2 argumentos. Text, que é a célula. Vou apontar na célula. Depois, separador. Depois aqui me pede o número de caracteres. O que eu quero aqui? Eu quero retornar o ID, que corresponde aqui aos primeiros 4 caracteres. Então, vou colocar aqui 4. E ao dar o Enter,
Aqui está. É só depois duplo clique aqui para poder finalizar para os demais. Então, veja só. Em pouco tempo, extraí aqui os primeiros 4 caracteres. Perfeito? Então, vamos seguindo aqui. E aqui eu quero extrair o primeiro nome. Então, por acaso aqui, primeiro nome, Gabriel. Então, contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o nome Gabriel aqui tem 7 caracteres. Eu quero extrair o primeiro nome. Assim, com o que eu acabei de mostrar, como que você faria? Chegaria aqui, ia colocar left. Então, depois ia apontar na célula. Aqui está. Depois, separador. Depois aqui pede o número de caracteres. Então, eu vou colocar aqui 7. Então, aqui está o Gabriel. Agora, ao pegar e arrastar, opa, 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 opa. Para o Gabriel deu certo, como estamos a ver aqui. Mas para os demais, infelizmente não. Por quê? O João tem menos caracteres em relação ao Gabriel. Em relação ao Gabriel. Então, aqui, temos que usar em paralelo uma função que vai fazer o quê? Que vai aqui. Porque veja só, como é que funciona? O primeiro nome é o nome que nós encontramos antes do espaço. Então, em vez de a gente inserir aqui manualmente o set, o que vamos fazer? Vamos usar uma função que vai analisar esse nome todo e vai me dizer onde que está o espaço. Daí já será mais fácil para nós, ok? E essa função qual é? Será a função find. Será aqui a função find, ok? Então, como é que vai funcionar a coisa? Posso aqui duplicar. Então, aqui vou usar a função find para ele vir localizar aqui o primeiro espaço. Então, como é que seria? Igual find. Então, find what? Então, aqui nós temos que prestar atenção. O que está perguntando é para ele procurar o quê? É para ele localizar o quê? É para ele localizar o espaço. Então, vou colocar aqui, entre aspas, espaço. Por que entre aspas? Porque espaço é caractere. Depois, separador. Então, ele vai perguntar agora, é para ele procurar espaço aonde? Aqui dentro. Então, parênteses e enter. Ok? E aqui, eu já preparei, veja só. Gabriel tem 7 caracteres aqui. E o espaço é o 8º caractere. Então, daqui, eu poderia chegar, por exemplo, colocar assim, left. Eu quero aqui encontrar o primeiro nome. Então, left, aponto na célula, separador, número de caracteres. Aqui está. Gabriela aqui. E veja só como é que ficou agora. Veja só, temos aqui o Gabriel, João, Alon e a Camila. Então, eu consegui aqui, em pouco tempo, extrair o primeiro nome graças às funções left e find. Agora, com um pouco mais de expertise, você pode combinar essas duas funções logo, não, logo numa única célula. Então, o que eu posso fazer aqui? Posso remover isso aqui e já colocar aqui o find. Então, find o quê? Find espaço. Aonde? Aqui dentro. Ok? Então, fica assim. Então, dessa maneira, eu não dependo mais dessa coluna aqui. Então, fica assim. Então, desses nomes, eu consegui aqui extrair o primeiro nome. Até então, tá percebido? Até então, tá percebido?
Verso, sim, boa. Boa, 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 boa. Eu aqui já adiantei. Essa combinação aqui deve vir aplicar aqui, na verdade. Então, já vou pular para aqui. Ok. Então, até então, nós vimos como utilizar a função left. Então, veremos agora como usar a função right. Na verdade, a função right, ela faz o contrário da função left. Por quê? Porque a função left, ela vai extrair caracteres à esquerda e a função right vai extrair caracteres à direita. Só. Quando a gente usa a função left, a contagem começa da esquerda. E quando usamos a função right, a contagem começa da direita. É intuitivo isso. É intuitivo. Veja só aqui, temos aqui esses nomes. Aqui nós temos a combinação do nome com a idade. E aqui o que nós queremos? Queremos aqui desses nomes, queremos aqui extrair a idade. Carne disse que se perdeu na primeira fórmula. Ok. Ah, desculpa, professor, mas pode continuar uma vez que é mais ou menos a mesma coisa com o right, acredito que vou conseguir apanhar. Tudo bem. Ok, ok, ok. Então, para a função right, nós temos aqui praticamente o contrário da função left. Então, aqui nós queremos extrair a idade. Então, como é que nós fazemos para extrair a idade? É só você ver que a idade aqui aos, é composta pelos últimos dois dígitos. Então, aqui, se eu quiser extrair a idade, vai ser assim, igual right. E antes de avançar, para quem usa as versões em português, left é função esquerda, right é função direita. Seguindo aqui, então, a configuração, como pode ver, ou os argumentos, como pode ver, são os mesmos. Primeiro me pede o texto que é a célula e tem a informação que eu preciso analisar. Então, depois separador. Para mim aqui, o separador é o quê? É vírgula. Mas você pode ser ponto e vírgula. Então, você reparar aqui na sua versão. Seguindo aqui, ele me pede o número de caracteres que eu tenho que extrair a partir da direita. Como eu quero aqui a idade, então a contagem será, opa, será aqui um para o 5 e 2 aqui para o 2. Então, aqui vou colocar 2. Eu quero extrair aqui os primeiros dois caracteres. Então, depois disso, fecho parênteses, dou um Enter, depois chego aqui, clico e clico aqui duas vezes. Opa, opa. Foi, e foi, e foi, e foi, e foi. Tem uma frase que eu gosto de repetir nas minhas aulas que é: se você está a usar o Excel e está a perder muito tempo, algo de errado já a fazer. Já a fazer. Por quê? Porque o Excel tem as ferramentas que nós precisamos para podermos acelerar o nosso trabalho. Acelerar o nosso trabalho. Seguindo aqui. Então, vamos agora para a função concat. Depende de cada versão, às vezes é concat, às vezes é concatenate. E em português é concatenar. Para que nós usamos a função concat? Usamos a função concat para podermos juntar textos que se encontram em células diferentes. Usamos a função concat para podermos juntar textos que se encontram em células diferentes. Temos aqui um caso, temos aqui o primeiro nome e temos aqui o apelido. E o nosso objetivo é juntar. Vamos supor que nós baixamos esses dados do sistema de empresa, em que lá no sistema de empresa essas colunas estão separadas. Mas agora nós queremos juntar essas informações em uma única célula. Então nós queremos juntar essa informação. Como podemos fazer isso aí? Usando aqui a função concat. Eu vou mostrar aqui uma alternativa da função concat. Mas vamos lá primeiro começar com a função concat ou concatenate. Então, chego aqui, coloco igual. Aqui vou colocar concat. A função concat, ele me pede aqui o primeiro argumento, que é text. Nós sabemos quando ele pede text, quer que eu indique uma célula.
Eu quero juntar aqui esses dois nomes em uma única célula. Então, aqui eu vou apontar para essa primeira célula, depois separador, para que ele possa buildar aqui outro argumento. Vou aqui apontar na outra célula, vou fechar parênteses, vou clicar em Enter. Ele juntou, mas não é assim como a gente lê as informações no dia a dia. Tem que ter algum espaço. E como eu disse antes, espaço é caráter. Então deve estar incluso aqui. Se eu chegar aqui dentro, depois da vírgula, colocar espaço, o Excel só vai olhar para mim. O Excel só vai olhar para mim. Se eu disse que espaço é caráter, então o espaço deve estar entre aspas. Então, como é que eu faço isso? Vou chegar aqui, clico duas vezes, vou remover aqui esse último argumento, vou aqui abrir aspa, colocar espaço, fechar aspa, depois separador, ele já habilita aqui o terceiro argumento. Posso vir apontar para o apelido, fecho parênteses, enter. Opa, agora ficou interessante. Chego aqui, clico duas vezes e foi. E foi. Então, é assim como nós conseguimos juntar textos aqui no Excel. Mas, como eu disse antes, essa aqui não é a única forma que nós conseguimos juntar textos aqui no Excel. Não é a única forma, ok? Uma outra alternativa seria nós utilizarmos aqui o nosso querido e-comercial. E-comercial. Então, como é que eu faço isso para poder juntar essas informações, essas informações em uma única célula? Chego aqui, coloco igual. Então, agora, como eu disse, não vou usar função, mas o objetivo é o mesmo. Eu quero juntar aqui textos. Vou chegar aqui, vou apontar para o primeiro, vou clicar em Shift 7 para poder juntar. Vou clicar nessa aqui. Olha só. Juntou, mas temos que ajustar. Então, vou chegar aqui, clico duas vezes, aliás, apago aqui, coloco espaço, coloco aspa, espaço, fecho aspa, é comercial, depois chego a ponto no apelido. Depois dou um Enter, depois chegar aqui, clico e clico duas vezes. Ok? Então, como pode ver aqui, usei dois caminhos, mas cheguei no mesmo resultado. Usar e-comercial para poder juntar textos. É novidade para alguém? Se sim, peço para colocar aqui no chat, caso contrário. Colocar aqui o e-comercial é novidade para alguém? Para mim, não. Boa, 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 boa. Ok, seguindo aqui. O tilde formador pode se juntar mais que caracteres do tipo 3 ou 4 do mesmo jeito. Eu não percebi bem a questão, mas deixa lá voltar para aqui. Ok. An- Outro formador, boa noite. Não, eu só queria perceber se é possível. Pronto, aqui estamos a trabalhar com dois caracteres, o nome e o apelido. Mas, por exemplo, se no caso de ver, por exemplo, há pessoas que têm três, quatro nomes, é possível nós fazermos juntar o nome completo, incluindo outros nomes, porque há pessoas que têm quatro, três nomes, por exemplo. Obrigada. Claro, é possível, mas o que acontece no dia a dia é, temos a coluna de apelido e temos a outra coluna com todos os demais nomes. Mas, se nós tivéssemos assim, nome um, nome 2, nome 3. Então aqui chegaríamos, clico aqui, ou com concate vai ficar assim mais intuitivo. Me pede aqui o texto um, insiro. Separador. Império texto 2, insiro, separador. Percebe que isso aqui vai até o infinito. Chego aqui e coloco o terceiro nome. Se eu colocar separador, habilita o texto 4. Então, isso aqui não tem fim. Não tem fim.
Então, chego aqui, parênteses, vou juntar aqui o nome 1, nome 2, nome 3. Então, aqui era só depois ajustar aqui o espaço para poder aqui separar esses nomes só. Mas isso vai até o infinito. Vai até o infinito. Ok? Isso vai até o infinito. Seguindo aqui, vamos aqui ver mais um grupo de funções. Mais um grupo de funções de texto. Vamos falar de função upper, lower and proper. Eu já coloquei aqui em português que é função maiúscula, minúscula e ponto maiúscula. De primeira maiúscula. Quando chegar à fase do proper, vou explicar melhor como os nomes em português. Ok, então temos aqui esses nomes, como pode ver. Esses nomes, e nós queremos, por alguma eventualidade, nós queremos pegar todos esses nomes ou todas essas letras e converter para maiúsculo. Esse é o nosso objetivo. Então, o que eu vou fazer? Vou chegar aqui, colocar igual. Como vou usar aqui a versão em inglês, tem que ser a função APA. O que a função APA faz? A função APA converte todas as letras para maiúsculo. Então, e como pode ver, ele só tem um argumento aqui, porque ele só converte só. Ele só converte. Então, vou chegar aqui, apontar e dou um Enter. Veja só como é que ficou e duplo clique. E foi. Aqui está. Então, Gabriel, João, Alon e minúsculo. E Camila. Agora, aqui no campo da minúscula, o que a função minúscula faz? Converte dos caracteres, converte das letras para minúsculo. Então, aqui, por exemplo, eu vou usar aqui a função lower. Então, quem usa a versão em português, maiúsculo, inglês, APA. Quem usa a versão em inglês, lower ou minúsculo. Vou chegar aqui, apontar para aqui, porque aqui não faz sentido. Vou apontar para essa célula aqui do Gabriel. Fecho parênteses aqui e vou dar um Enter. Então, veja só como que ficou. Depois clico e clico duas vezes. E clico aqui duas vezes, eu vou arrastar. Então, aqui está esse resultado. Perfeito. Agora, no dia a dia, o que nós fazemos é destacamos ou realçamos apenas a inicial. É isso que nós fazemos, apenas realçamos a inicial. Tudo bem. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos usar aqui a função proper. Para quem usa inglês, a versão em inglês é proper. Para quem usa a versão em português é ponto maiúscula, de primeira, letra maiúscula, ou em outras versões é inicial, ponto maiúscula. Então, ou é ponto maiúscula, ou é inicial, ponto maiúscula. Depende de cada versão. Então, eu posso chegar aqui, colocar igual proper, e aqui me pede o texto que é a célula, aponto, parênteses e foi. Depois eu clicar aqui e arrastar. Aqui está. E arrastar. Veja só. Então, aqui converti para maiúsculo, aqui converti para minúsculo, aqui converti para... Ou converti apenas a inicial para maiúsculo. E vamos... Aqui eu apontei, pronto, apontei para aqui. Ok? Vamos fazer um teste. Vamos limpar aqui. Colocar aqui igual proper. Eu vou apontar para aqui. Parênteses. E foi. Pego aqui, arrasto. Veja só. Então, ele não se importa se as letras estão todas em minúsculo, todas em maiúsculo. Ele só vai deixar maiúscula a primeira e as demais serão convertidas para minúsculo. É para isso que serve a função proper. Ok? Então, de- depois temos aqui a função trim. Então, a função trim. O que a função trim faz? A função trim, ela analisa uma célula
e remove todos os espaços excessivos, deixando apenas o espaço simples entre as palavras. Nós, quando, por exemplo, trazemos dados do Word para cá no Excel, tem vezes em que ele vem com algum espaço excessivo. Ou tem vezes e que é muito comum para quem baixa dados do sistema da empresa, depois quer prosseguir com análises. Tem vezes em que baixa os dados do sistema da empresa e por alguma eventualidade os dados vêm bagunçados, como é o caso aqui. Mas nós não queremos chegar aqui, clicar e ir dando backspace. Imagine que tens, por exemplo, uma base com 1.000 colaboradores, uma base com mesmo 200 colaboradores. Você não vai aqui chegar a pagar isso aqui um a um. Tem que ter alguma ferramenta, algum método que vai automatizar isso no seu lugar. E é para isso que nós usamos o Excel. Então, é aqui onde entra a função trim. Onde entra a função trim. Tem vezes também em que, por exemplo, baixa os dados em cima da empresa e os dados aparentemente estão bonitos. Estão bonitos. Mas aqui no final tem um espaço a mais aqui. Isso aí eu vi recentemente numa base de um cliente aí que tem um espaço a mais. Agora, qual é o problema? Vamos supor que o Gabriel ele é um vendedor e que ele fez as vendas durante o primeiro trimestre. E nós queremos encontrar o consolidado do Gabriel para o primeiro trimestre. Você monta aqui a função sum if, para poder somar somente as vendas do Gabriel. E quando você dá o enter, ele diz zero. Zero por quê? Zero porque aqui tem um espaço a mais. Então, sempre que fizesse uma condicional e der um zero ou uma contagem condicional, quer saber, por exemplo, quantas vendas o Gabriel fez no primeiro trimestre e dar um zero, tem que vir reparar aqui se não há algum problema. Nessa base desse cliente que eu mencionei, tinha um espaço aqui. Quando eu fazia, porque essa base que eu analisei era uma base da área de saúde. Estavam a analisar a tuberculose em vários distritos. Boane, Manissa, por aí vai. Então, queriam fazer lá uma análise por distrito. Quando fazíamos uma soma por distrito, dava zero. E como já sabia desse detalhe aqui, o que eu fiz? Quando cheguei na célula, eu cliquei 2 vezes. Opa, estava aqui a dormir o espaço. Então, a função trim também serve para resolver esses problemas. Então, como é que nós usamos a função trim? Simples. Chego aqui, coloco igual trim e chego a ponto na célula. Depois aqui, parênteses, enter. Veja só, pego aqui, arrasto. Me diga se isso é ou não maravilhoso. Eu não preciso chegar aqui a apagar esses espaços. O Excel sozinho já faz esse trabalho no meu lugar. No meu lugar. Ok? Então, a função trim, ela serve para eliminar espaços excessivos entre as células, deixando apenas o espaço simples entre as palavras. Entre as palavras. Ok? Agora, para quem usa a versão em português, como é que podemos encontrar a função trim? Para quem usa a versão em português, pode ser compactar ou pode ser arrumar. Então tem que ser uma dessas duas opções, mas a maioria das versões que eu tenho visto é compactar. E até faz sentido, porque ele pegou essa informação e compactou. E em outras versões é arrumar. Então tem essa bagunça, ele aqui arrumou. Então tem que ser arrumar ou compactar. Então, sobre a função trim, novidade para alguém? Essa função aqui é nova para alguém? Função trim é nova para alguém ou já é familiar? Para mim, nova, mas já Opa, aprendi.
Boa, 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 boa. Então, ao longo dessa aula, eu mostrei duas funções. Eu mostrei a função trim e a função prop. Funções. A função trim, ela analisa uma célula e remove espaços excessivos. Ok. E a função propa, o que faz? A função propa apenas converte as iniciais para maiúsculas, deixando o resto minúsculo. Então, veja só, eu trago aqui uma coluna com espaços excessivos e com as iniciais minúsculas. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos combinar essas duas funções para que a gente remova os espaços excessivos e para que a gente converta aqui as iniciais para maiúsculas. Então, vamos fazer isso aí usando as funções trim e prop. Então, como é que nós combinamos essas duas funções? Vou chegar aqui, colocar igual. A sequência não importa se eu começo com trim ou com prop. Vai dar no mesmo. E vou fazer isso aí, como vamos ver aqui. Eu posso chegar aqui, colocar trim e depois colocar prop. E chegar aqui, apontar na célula. Então, repara uma coisa aqui importante. Eu aqui abri o quê? Abri dois parênteses. Então, tenho que fechar o quê? Tenho que fechar dois parênteses. O parênteses vermelho, por acaso, aqui é do propa. E o parênteses preto é do trim. Quando vejo parênteses, dou um enter. Veja só como é que fica. Dessa bagunça aqui, tenho agora esse resultado. Posso chegar aqui, clicar duas vezes. Opa. Ou chegar aqui, arrastar. Quando eu clico duas vezes, ele não funciona, porque aqui tem um gap. Então, mas se essas duas colunas estivessem juntas, era só clicar duas vezes. Mas por causa desse vazio aqui, ele acaba não percebendo exatamente o que é para ele fazer. Ok? Então, aqui eu usei as funções trim e propa. Mas eu poderia chegar aqui, inverter, começar com propa, depois colocar trim. Chegar aqui, apontar parênteses de trim, parênteses de prop, dar um enter, depois chegar aqui, clicar e arrastar. E foi. Como pode ver aqui, deu aqui o mesmo resultado. Então, em pouco tempo, o que nós fizemos aqui? Nós vimos aqui as principais funções de texto que, uma vez aplicadas, vão diminuir horas e horas de trabalho em menos de 30 minutos. Em menos de 30 minutos. Então, vimos aqui as principais funções de texto aqui para que você possa se tornar um expert, para que você possa dominar o Excel e reduzir aqui horas e horas de trabalho. Ok? Que tal? Essa aula foi proveitosa para alguém? Elídio Chisano. Muito. Ok? Armando Abacar. Sempre chega na aula, embora atrasado. Muito boa, professor. Boa. Ok, então, senhoras e senhores, nós vamos parar por aqui. Nós vamos parar por aqui e nós iremos nos ver na nossa próxima aula, que será a princípio na próxima semana. Odília, sim, foi muito proveitosa, pois ajuda a arrumar o trabalho em pouco tempo. E falando em arrumar, eu quando estava a explicar, lembrei que eu tinha que dar uma dica, mas como estava no meio de uma explicação, acabei deixando para o final e acabei me esquecendo. Mas vou dar aqui a dica. Deixa eu pegar essas informações aqui para uma nova planilha. Ok. Opa. Ok. Tenho aqui essa informação que nós arrumamos usando a função trim. Aqui está. Agora, o que aconteceu? Nós baixamos os dados do sistema de empresa.
Vimos essa anomalia e percebemos que não temos como prosseguir com essas anomalias. Tudo bem. E nós sabemos que existe uma função aqui do Excel que é a função trim, que resolve esse tipo de problema. E nós aqui já usamos a função trim. Agora, se nós já temos essa função, ou se já temos aqui essa coluna devidamente arrumada, não faz sentido a gente continuar com essa coluna aqui bagunçada. Então, eu vou chegar aqui, clicar no botão direito e delete. Mas, ao clicar em delete, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Ao clicar em delete, ele gera aqui um erro de referência. Por quê? Ele já não encontra a coluna que usou para poder arrumar as informações. Ok? Então, nós já consertamos a informação. O que temos que fazer? Temos que pegar essas colunas, copiar com Ctrl C, chegado aqui, botão direito. Então, aqui tem essa opção, que é o Paste Values. O que é Paste Values? Quando nós usamos a opção de Paste Values, a informação na célula vai permanecer como se nós tivéssemos digitado a informação. Então, clicar aqui em Paste Values, veja só, quando eu clico aqui dentro, já não tem mais a função Trim. É como se tivesse digitado essa informação. Então, nessa configuração, eu já posso chegar aqui, botão direito e Delete. E ao fazer isso, a minha coluna está aqui estática. Então, senhor Totilha, agradeço aqui o seu comentário, porque me lembrou de dar essa dica aqui. Eu acredito que foi muito proveitosa. Agora, eu, infelizmente, não sou alguém de estatística. Estatística foi uma cadeira na faculdade que foi, entre aspas, um terror. Então, os cursos que eu ministro são cursos de Excel, Power BI, e que, e que as inscrições para os meus cursos terminam amanhã, ok? Terminam amanhã. Otília, obrigada, boa. Então, as inscrições para os meus cursos terminam amanhã. Armando, aproveitar bulé. Realmente, já estava a fazer mensagem a querer fazer essa pergunta. Muito obrigado. Ok, então, senhoras e senhores, nós vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui hoje, para a semana. Novo conteúdo. Novo conteúdo que será preparado para os senhores. Elide, estou muito interessado mais do momento. Sentaco, ok. Armando, ótimo descanso, professor. Elide, opa, a se lamentar aqui. Quem não conseguir aproveitar essa oportunidade, terá outra oportunidade. Mas, infelizmente, as condições podem mudar. Pode chegar enquanto o valor é elevado, ou pode chegar e comprar apenas um curso com o valor está sendo cobrado agora. Então, fazer um esforço seria muito bom, porque a meta esse ano é crescer, crescer e crescer. Só. Crescer, crescer e crescer. É, Antes de nós concluirmos a aula de hoje, deixa eu lá pegar minha câmera para aqui, para que eu possa me ver. Boa. Antes de concluir essa aula de hoje, eu quero trazer aqui uma reflexão que vi de um chinês que vive em América, pelo que eu percebi. Ele falou o seguinte, que na vida nós sofremos, por quê? Porque nós queremos resolver um problema de nível 10 com o nível de habilidade nível 3, por exemplo. O problema que nós temos a encarar é um problema de nível 10 com habilidade de nível 3. Não tem como a gente vencer esse desafio ou esse obstáculo. Então, qual é a proposta para que a gente pare de sofrer na vida? É que a gente, em cada instante, procure evoluir. Porque se o nosso nível de habilidade é nível 50 e te deparas com um problema de nível 10, está claro que a vitória é certa. A vitória é certa. Então, esse ano aqui, a meta é uma e única, que é crescer. E crescer, crescer e crescer. Porque se o profissional domina X, domina Power BI, será mais produtivo e vai parar de perder horas e horas de trabalho. Como eu pude mostrar aqui para os senhores, o meu colega, o meu aluno Marcos Alfândega,
Ele disse que extrair o código do agente iria lhe consumir uma noite de trabalho fazendo aquilo um a um, de uma maneira exaustiva, ele a se odiar. Mas com uma função simples que ele encontrou no curso, ele fez todo aquele trabalho em apenas 15 minutos. Então vamos evoluir e dessa maneira os nossos problemas na vida vão diminuir. Ok? Então, senhoras e senhores, vou parar por aqui e até a próxima.